Olá, o Primeiro Plano está de volta. Hoje a gente fala sobre medicina integrativa com o Dr. Augusto Vignoles. Dr. Augusto, antes do intervalo, eu já estava pedindo para o senhor dar umas dicas, né, para o pessoal que está em casa. Mas antes dessas dicas, eu queria que o senhor falasse sobre como é que o senhor faz esse diagnóstico através olhando as unhas, Exato. a íris, né? Eu falei olho, mas a gente na íris. Não, isso aí é da medicina chinesa, como eu disse, desde 2006. O Ministério da Saúde incentiva nós médicos a usarmos métodos simples e que isso orientado não só pelo Ministério, pela Organização Mundial de Saúde. Então nós estamos baseados numa orientação já do mundo todo, da Organização Mundial de Saúde e do próprio Ministério da Saúde do Brasil. Então nós nos dedicamos como os médicos antigamente faziam. Por exemplo, eu garanto que a sua avó ou mesmo a sua mãe pode comprovar que quando o médico começava a examinar, ele olhava a língua. É verdade. Primeiro era a língua. Porque a língua, ela reflete o grau de toxicidade que você está, em questão de radicais livres, que hoje nós chamamos, certo? Se tiver muito esbranquiçada, é uma coisa perigosa, uma coisa que está atacando você por dentro, certo? Então, o médico ele tem que se dedicar mais. A questão das unhas é que a unha é como se fosse um fax, certo? Ela vai passando, ela dura mais ou menos 50 a 60 dias para atingir todo o tamanho de um dedo. Então, isso, quando você olha, você vê as estrias, essas estrias significam carência de minerais. Então, significa que a pessoa está desmineralizada. Se ela está desmineralizada, ela corre risco, porque os antioxidantes são os minerais, eles protegem a invasão de radicais livres. Então, você precisa comer mais fruta, mais verduras, ou seja, mais vitaminas e mais sais minerais. No caso da íris, a íris é considerada hoje pelo Conselho Federal de Medicina um meio diagnóstico complementar, onde o médico não vai só olhar a íris, nós não somos iridólogos, nós somos médicos. Nós vamos olhar a íris, olhar a boca, o nariz, o ouvido, tudo, o corpo inteiro. O médico dessa medicina integrativa, ele tem que olhar o corpo todo, inclusive os olhos. E nos olhos nós percebemos que existem alguns sinais, principalmente de uma doença muito terrível, que está, assim, dominando o planeta e, logicamente, o Brasil, que é a doença de Alzheimer. Então, você vê pessoas, eu já encontrei pessoas de 26 anos com início de doença de Alzheimer, inclusive aqui no Ceará. Me procurou outro dia uma pessoa de 24 anos, já com esquecimento, já com um problema sério de memória. O que é isso? É que esses jovens hoje comem muita besteira, não se alimentam direito, ou seja, não entra a parte importante, que são as vitaminas, sais minerais, seriam os antioxidantes, e ao contrário, comem muita besteirada, o que se torna tóxico. Então, aumenta o nível de toxicidade com um nível muito baixo de antioxidantes. O contrário seria o ideal, você ter um nível baixo de toxinas, de radicais livres, e um nível alto de antioxidantes. Uma alimentação saudável. Saudável, certo? Então, pela íris, nós conseguimos ter uma ideia do que está acontecendo no cérebro de uma pessoa. Muito antes dela fazer uma ressonância magnética, por exemplo, que só vai dar alguma coisa quando o cérebro já estiver, por exemplo, encolhido. E quando está começando a doença? Como é que eu posso detectar se uma pessoa já tem um indício de doença de Alzheimer? Pelos olhos. Então, eu vou ensinar aqui. Vamos ensinar, vamos aprender. Você primeiro comprova isso com uma pessoa idosa que já está gaga, antigamente chamava gaga, hoje é Alzheimer, né? A pessoa olha para baixo, você puxa a pálpebra dela para cima e você vê nessa partezinha de cima, como se você dividisse o olho em 12 partes. Nós temos até uma imagem ali, se pudesse mostrar. A gente pode botar agora a imagem. Quando você, então, exatamente, nessa partezinha de cima, entre 11 e 1 hora, imagina que você tenha como se fosse um relógio. 12, 6, 3 e 9. Entre 11 e 1, na partezinha de cima, está escrito lá cérebro e cerebelo. Nessa partezinha é que aparece essa fumacinha. Essa fumacinha significa que o seu cérebro já está começando a ser invadido por radicais livres. E se você permitir, isso vai aumentando que nem uma bola de neve e você esquece, depois você esquece até seu nome. Ok? Então, se você perceber a olho nu, mesmo a olho nu dá para ver, certo? Que você já tem uma fumacinha. Quando você levanta a pálpebra e olha para baixo, corre atrás de um nutricionista. Porque com a alimentação... Com a alimentação você pode corrigir.
Se a coisa estiver muito forte, tem que passar por um processo de desintoxicação e uma remineralização. Eu trouxe o exame que se faz para remineralizar o corpo. Esse aqui, ó. Chama-se Tissue Mineral Analysis. Ou seja, é uma análise mineral de tecido. Não é do sangue. O exame de sangue, ele não revela as suas carências. Então, nós temos aqui, por exemplo, o resultado, né? Essa pessoa, ela fez o exame dos minerais nutrientes, minerais suplementares e minerais tóxicos. Então, através disso, nós fazemos uma receita da ortomolecular, onde, então, nós passamos aqui em drágeas e aqui em gotas homeopáticas e a dieta complementar. Então, simplesmente a pessoa volta. A doença de Alzheimer vai embora. E assim outras doenças degenerativas. Porque ela vai ingerir aí o que está faltando. Exatamente. Então, é como se você pegasse uma plantinha, assim, jogada no canto, você vem, renova a terra, coloca um adubo, bota água e põe no sol. Ela volta. Mesma coisa, nós voltamos. Certo? Então, se você fizer isso de vez em quando, você vai atingir a longevidade de 126 anos, sem doença. Que Por que não? Então vamos dar aquelas dicas para o pessoal que está em casa. Enxaqueca. Olha, enxaqueca, você tem que cuidar do fígado. Não se iluda que é problema neurológico, que 99% não é. Então você tem que tomar um chá de boldo, ou um sumo de boldo, que é a folha apertada, aquele caldinho verde, amargo, mas faz bem. Na hora você coloca uma bolsa de água quente no fígado, certo? E um gelinho no VB1, que é o do chinês, aqui, e no VB20 aqui, dos dois lados. Uma pedrinha de gelo envolvida num saquinho plástico, amarra assim, ó. E amarra aqui, pode ter aquela tiara, você põe assim, ela fica presa, o gelo aqui, dos dois lados, e aqui na nuca. A dor desaparece em questão de 5 minutos. Você não precisa tomar remédio. Insônia. Olha, a insônia é mais difícil. É mais difícil, sabe por quê? Normalmente a insônia é problema intestinal. As pessoas não correlacionam. Pensa que é problema emocional. A maioria dos problemas de insônia é intestino preso. Porque essa toxina do intestino, ela sobe para o cérebro. Sabe? O exemplo, eu gosto da coisa muito popular. Por exemplo, quando uma pessoa vai evacuar, ela evacua e muitas pessoas saem cantando, assobiando do banheiro, não é? Por quê? Porque ela eliminou uma coisa que estava perturbando a cabeça. E ao contrário, tem uma palavra popular que fala assim: "Ih, fulano está enfesado, está bravo, nervoso". Por que isso? Enfesado, a pessoa é cheia de fezes. Então, evacuar é tão importante quanto você se alimentar. Evacuação tem que ser 3 no mínimo por dia. Então, coma mamão, ameixa preta, bastante, assim, se a fruta tiver casca, que você puder comer, a maçã, a pera, o bagaço da laranja, da mexerica, etc., para você ter, assim, fibras. Por exemplo, farelo de trigo, excelente para a prisão de ventre. Então, se você comer, por exemplo, de manhã, o ideal, o seu café da manhã, de ser flocos e farelos cereais integrais crus, sabe? E mastigado, bem mastigadinho, que é outro problema nosso, do brasileiro, do homem e da mulher apressada. Nós devemos mastigar de 20 a 50 vezes. Triturar bem, para que o alimento entre no seu intestino, você fique forte e que você possa evacuar no mínimo 3 vezes ao dia. Doutor Augusto, para pressão alta, tem alguma coisa também? Olha, para pressão alta, existe um trabalho que mostra que o maior fator de pressão alta é emocional. Então, você procura não captar as emoções dos outros, né? Você resolver os seus problemas do dia a dia de uma forma calma e tranquila, que nós viemos aqui para justamente uma experiência fantástica que é a vida. Então você tem que encarar os problemas como um aprendizado e não como um problema mais sério. Essa questão do rim e do sal é muito pouco importante. É mais a questão emocional. As pessoas não encararem os problemas do dia a dia como se fosse uma coisa muito grande. Sim, uma coisa simples que você vai resolver. Doutor Augusto, eu queria perguntar várias outras dicas, mas a gente tem que deixar para um próximo programa, porque o nosso tempo está acabando. Eu quero já apresentar o nosso site, que é o www.drvinholes, que é o meu nome, Vinholes, DR de doutor, drvinholes.com.br.
E se quiser passar um e-mail para mim, eu respondo. Nós estamos aqui agora montando o nosso trabalho aqui em Fortaleza. Nós temos um número, o 9970-6360. Eu vou deixar todas essas informações lá no site do Portal Jangadeiro. A gente vai deixar todas as dicas lá para quem quiser entrar em contato. Faço questão de responder as perguntas. Nós estamos aqui com toda a nossa equipe, que trabalha também no Sul, no Sudeste, no Centro-Oeste e agora estamos aqui no Nordeste, na querida Fortaleza. Seja bem-vindo a Fortaleza, muito então. Obrigado. Augusto, muito obrigada pela sua presença aqui no Primeiro Plano. E você em casa já sabe, pode acessar todas as informações, inclusive rever o programa no portal Jangadeiro Online. E só lembrando também que o programa Primeiro Plano ele é reexibido na segunda-feira no canal 37 da NET. Muito obrigada pela sua companhia, a gente volta na próxima semana. Até lá.